Muita gente me pergunta: janela de madeira ou de alumínio? Qual realmente deixa a casa mais fria? Essa dúvida é muito comum, mas existe um problema. E esse talvez seja uma pergunta errada. E se você partir dela, pode tomar uma decisão que vai comprometer o conforto da sua casa por anos. Hoje nós vamos investigar isso juntos. Deixa eu te contar uma coisa que eu já vi acontecer dezenas de vezes. Casas com janelas de alumínio extremamente confortáveis e casas de janela de madeira, aquela que muita gente considera a melhor opção, muito desconfortável. Então, pensa comigo. Se material de janela fosse realmente responsável, isso não deveria acontecer. Foi aí que eu percebi que realmente a pergunta está errada. Porque se não é apenas o material da janela, o que realmente faz uma casa ser confortável? Esse tipo de situação aparece em muitas casas que eu analiso. Eu sou Ana Luísa Quaresma, arquiteta há mais de 30 anos e doutora em arquitetura sustentável. Ao longo desse tempo, eu investiguei centenas de casas com problemas de conforto térmico. E todas elas me ensinaram a mesma coisa. Quando eu faço um diagnóstico, eu nunca analiso a janela isoladamente. Ela faz parte de um sistema, de um conjunto. Vamos entender como ele funciona. Então vamos começar a nossa investigação. E a primeira descoberta já muda completamente a forma de olhar para aquela janela. A maioria das pessoas pensam: é porque é de madeira, é porque é de alumínio, é porque é de PVC. Mas a janela não é uma coisa só. Ela é formada por três partes diferentes. E cada uma delas influencia o conforto de sua casa: o vidro, o caixilho e a estrutura ao redor do vidro. Como aqueles três tipos de materiais que acabei de falar. E a vedação, aquele detalhe que quase ninguém percebe. Ou seja, o desempenho de uma janela não depende apenas do material de que é feito. Ele depende de como essas três partes trabalham juntas. E agora vem a pergunta mais importante: qual delas realmente faz mais diferença? É isso que vamos descobrir a seguir. Vamos começar pelo vidro. Quando eu faço um diagnóstico, o vidro é uma das primeiras coisas que eu analiso. É aqui que aparece outro erro muito comum. Muita gente acredita que todo vidro é igual, mas não é. O vidro também influencia o isolamento térmico. Ele não serve apenas para deixar a luz passar, que permite aquela vista maravilhosa. O mais básico é o vidro simples, formado por uma única lâmina entre o ambiente interno e externo. É como usar uma camisa fina num dia de vento. Ela oferece alguma proteção, mas deixa o calor e o frio passar, com muito mais facilidade. Com o vidro simples acontece a mesma coisa. Isso não significa que ele seja uma escolha ruim, dependendo do clima, da orientação solar e das características da construção. Ele pode até funcionar muito bem. Não existe um vidro ideal para todas as situações. Existe o vidro mais adequado para cada projeto. Quando ele não corresponde às necessidades do ambiente, entram opções como o vidro duplo ou até o vidro triplo, que reduzem significativamente essa troca de calor. Depois do vidro, vem o segundo elemento da investigação, o caixilho. Nas análises que realizo, muitas vezes acredita que basta escolher madeira, alumínio ou PVC para resolver um problema. Mas não funciona assim. Cada um tem características diferentes. A madeira é naturalmente um bom isolamento térmico e dificulta a passagem do calor e do frio. O PVC também oferece um excelente isolamento e ainda exige pouca manutenção. Já o alumínio conduz mais calor e mais frio, por ser um metal. Mas isso muda bastante quando ele possui ruptura térmica, uma barreira isolante incorporada ao próprio caixilho, que reduz significativamente essa transferência de temperatura. Com essa tecnologia, existem hoje janelas de alumínio com um desempenho excelente. Perceba então que não existe um material melhor em qualquer situação. A escolha depende do clima, do projeto, da qualidade da janela e da forma como ela foi instalada. A pergunta certa não é qual é o material melhor, mas qual é o mais adequado para aquela situação. E ainda falta um terceiro elemento que costuma causar mais problemas do que o próprio caixilho. E quase ninguém presta atenção nele. Chegamos ao terceiro elemento da investigação e esse é um dos pontos que mais encontro com problemas nas casas que analiso: a vedação. Ela não tem um glamour do vidro, nem gera discussões sobre os caixilhos, mas influencia diretamente o conforto dos ambientes. Se o ar entra por uma fresta, por menor que ela seja, o frio entra junto no inverno e o calor no verão.
Quando faça um diagnóstico, não basta verificar a qualidade do vidro ou do caixilho. Também precisa identificar por onde o ar está passando. É como vestir um casaco de inverno e deixá-lo aberto. O casaco continua sendo bom, mas o frio entra do mesmo jeito. E tem outro detalhe importante: a instalação faz parte da vedação. Uma janela de alta qualidade instalada de uma forma inadequada pode perder grande parte da eficiência que poderia oferecer. Nas análises que realizo, é muito comum encontrar infiltrações de ar que passam desapercebidos e acabam aumentando o consumo de aquecimento ou do ar-condicionado. Por isso, muitas vezes, o problema não está no material da janela, mas no ar passando por onde não deveria. Mas isso é apenas parte da resposta, porque mesmo uma janela perfeitamente vedada, continua fazendo parte de um sistema muito maior, que é a casa inteira. Vamos dar um passo atrás por um instante. Até aqui falamos sobre janela, mas quando faço um diagnóstico, nunca analiso a janela isoladamente. Ela faz parte de um sistema muito maior, a envolvente da casa, formada pelas paredes, pela cobertura, pelo isolamento, pela orientação solar, pelas pontes térmicas e pela ventilação. Parece muita coisa, né? Mas existe um jeito simples de entender isso. Imagina uma orquestra. Não basta um instrumento tocar bem se o restante estiver desafinado. O resultado depende como todos trabalham juntos. Com a casa acontece exatamente a mesma coisa. Nas análises que realizo, muitas vezes a janela não é a principal causa do desconforto, é apenas um elemento de um conjunto. É por isso que trocar apenas janelas nem sempre resolve o problema. Mas esse é o tipo de investigação que fazemos aqui em cada vídeo. Entender como cada elemento influencia o conforto, a eficiência e a sustentabilidade da casa. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, aproveite para se inscrever no canal e acompanhar as próximas investigações. E antes de pensar em qualquer solução, eu quero te mostrar uma observação simples que você pode fazer na sua própria casa. Mas aqui tem uma coisa importante que eu aprendi depois de analisar centenas de casas. Nenhuma é igual à outra. O clima muda, a orientação solar muda, os materiais mudam, a forma de construir muda. Por isso, quando eu faço um diagnóstico estratégico, nunca parto de uma resposta pronta. Primeiro, eu preciso entender como todos esses fatores estão funcionando juntos. É exatamente por isso que existe o diagnóstico de avaliação ambiental. Nele, eu investigo a casa como um sistema. Analiso as janelas, mas também as paredes, a cobertura, o isolamento, a orientação solar, a ventilação, todos os outros elementos que influenciam o conforto térmico. Nas análises que realizo, é muito comum descobrir que a causa do problema está em um lugar completamente diferente daquele que o proprietário imaginava. O objetivo é simples: identificar a causa real antes que você invista dinheiro em uma solução que talvez não resolva o problema. Porque a arquitetura funciona melhor quando a gente entende a causa primeiro e só depois escolhe a solução. Se você quiser descobrir o que realmente está acontecendo na sua casa, esse diagnóstico é o próximo passo natural dessa investigação. E o link está aqui na descrição desse vídeo. Antes de terminar este vídeo, eu quero te propor um teste simples. Você pode fazer isso hoje mesmo, em menos de 2 minutos. Vá até a sua janela da sua casa e passe a mão ao redor do caixilho. Você sente alguma corrente de ar? Agora observe a vedação. Ela está contínua em toda a volta ou existem trechos ressecados, danificados ou faltando? Depois repare na orientação da janela. Ela recebe sol pela manhã ou à tarde, ou permanece a maior parte do tempo na sombra? São exatamente essas observações que eu costumo fazer quando começo a analisar uma casa. Só esse exercício já ajuda a entender muito melhor como ela se comporta ao longo do dia. Não é um diagnóstico completo, mas é o primeiro passo de qualquer investigação. E depois me conte nos comentários o que você encontrou. Eu vou gostar de saber o que chamou a sua atenção. E a nossa investigação continua no próximo vídeo. Vamos descobrir quando o isolamento térmico realmente faz diferença e por que tanta gente investe nele de forma errada. Aqui a gente não procura respostas prontas. A gente investiga como uma casa realmente funciona para tomar decisões melhores. Até o próximo vídeo.